amigos, amigas do Centro Espírita Irmã Maria Adelaide. Neste momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando ao Pai e aos Espíritos superiores muita paz, tranquilidade, fé em nossa caminhada, e que possamos fazer uma boa reflexão sobre o Evangelho nesta noite, a ponto de que essas virtudes possam habitar o nosso coração e o lar de cada um de nós. Meus amigos, minhas amigas, hoje, dia 15 de abril, comemora-se os 160 anos da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos lembramos do trabalho do codificador, que nos trouxe uma visão muito clara e espiritual sobre o que seria a compilação das mensagens recebidas pelos médiuns na época. 1864. Porém, em 1863, Kardec faz uma nota que vem revelar, evidentemente, depois da publicação da obra, dizendo que nem mesmo o editor da obra sabia da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec trabalhou no anonimato. Todavia, do mundo espiritual partia toda a inspiração para que o codificador pudesse trabalhar em segredo, mas em conjunto com a espiritualidade superior. Kardec, então, na construção da obra, nos fala, nos estabelece de forma inteligente e pedagógica o alicerce desta obra, nos trazendo os 4 primeiros capítulos para que a gente pudesse, a partir deste alicerce, seguir a interpretação à luz da doutrina dos Espíritos de uma série de questões do Cristo, principalmente sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nos trazem a exemplificação do que foram os passos do Mestre. No entanto, era necessário que tivéssemos esse alicerce montado. Então Kardec, de forma pedagógica, nos traz os 4 primeiros capítulos da obra como sendo esse alicerce do qual eu havia falado. Não vim destruir a lei, o primeiro capítulo. Meu reino não é deste mundo, o segundo capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Para o entendimento do Sermão do Monte, era necessário que nós pudéssemos estabelecer este cenário como alicerce. E aqui nós separamos o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. 100 bilhões de sóis. Só na nossa galáxia. 200 bilhões de galáxias. Os cientistas já falam em vários universos. E muitos de nós ainda acreditamos que o planeta Terra é o único habitado. Mais especificamente, então, vamos falar sobre um item deste 3º capítulo, que é o item 19, que trata da progressão dos mundos. Nós, que estamos passando por uma era de transição, uma era complexa, delicada, que tem nos provocado uma série de reflexões, que tem nos chamado à prática da tolerância. Estamos vivendo
através dessa pandemia, um dos sinais de renovação, de sacudida dos corações. E as obras complementares, principalmente Nosso Lar, nos dão uma luz do que pode estar acontecendo na espiritualidade neste momento. Quando trata daquele capítulo específico, onde a colônia espiritual se preparava para o recebimento de diversos espíritos com o advento da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra. Ele recebe, os trabalhadores da colônia recebem esses espíritos, claro que dentro de uma lei de causa e efeito, de que nós, estudiosos do Espiritismo, já sabemos do que se trata, a fim de que esses corações pudessem ser revigorados, renovados, para uma futura volta ao nosso planeta. Meus amigos, quando nós falamos em progressão dos mundos, em transição planetária, nós somos chamados à prática de uma reflexão, de uma responsabilidade muito grande. Porque é muito difícil nós prevermos o futuro com seriedade, quando se trata de um aspecto tão complexo que é a entrada da Terra na regeneração. Nós precisamos ser cautelosos e permanecer na codificação kardeciana e nas obras subsidiárias, que nos trazem todo o esclarecimento sobre este tema. A Terra. É importante percebermos que a Terra é o local de aferição das almas, porque é um ambiente de diversidades. Na espiritualidade, nós convivemos com almas afins, almas semelhantes, que partilhamos mais ou menos dentro de certos limites, os mesmos objetivos. Assim como nós, dentro da casa espírita, dentro do lar, com toda a diversidade que existe, nós trabalhamos, convivemos com almas que mantêm certa afinidade com nossos padrões. Já a Terra é um ambiente de muitas diversidades, muito diferente do plano espiritual, porque na Terra nós vamos conviver com pessoas que pensam completamente diferente de nós, no ambiente de trabalho, às vezes também no próprio lar, às vezes também no mesmo grupo religioso. Essa diversidade será maior do que aquela que nós temos no plano espiritual. Então nós podemos dizer o seguinte: reencarnar é um ato de coragem, especialmente nesta época, especialmente nesta entrada da transição planetária. Reencarnar é um ato de coragem. O fato de estarmos reencarnados neste tempo, então, já é digno de nós termos a responsabilidade em chamamento. É preciso ter muita fé, porque a vida nos coloca diante de muita maldade, de muita ignorância e de muita perversidade. Nós não sabemos como vamos reagir a cada investida, porque nós não nos conhecemos perfeitamente ainda. Não sabemos ainda quais as provas por que podemos passar. Não sabemos de forma consciente. Então, quando nós falamos de uma nova era, depois de todo esse período de transição planetária, é importante que tenhamos consciência da primeira e da mais valiosa lição do codificador, que nos diz que o controle do plano dos encarnados está no plano espiritual. O controle não está no nosso mundo.
os grandes estadistas, os grandes governantes, onde estarão daqui a 40 anos? Para que tenhamos uma ideia disso. Onde está agora Martin Luther King? Gandhi? Onde estão os generais romanos? Onde estão os grandes exércitos? Onde estão as grandes almas que passaram pela Terra? As diretrizes do nosso planeta estão em regiões espirituais, habitadas por espíritos puros. Questão número 262 do Livro dos Espíritos. Nós estamos sob a direção de um olhar amplo e que nos acompanha há milênios. Então eu separei o capítulo 24 do livro de Mateus, versículos 32 a 34, que nos fala o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O sinal está dado. Nós sabemos que estamos atravessando uma transição, uma época de transição. A natureza tem seus ciclos. Nós não precisamos de grandes revelações para isso. Nós sentimos no nosso interior o momento em que estamos atravessando. Os tempos têm os seus ciclos, assim como os estágios evolutivos do planeta, assim como a progressão dos mundos. Nós sentimos internamente. Há um mecanismo interno que nos diz que é chegada a hora. Mas é muito importante que tenhamos uma noção mais racional sobre esses fatos. Kardec nos diz na obra A Gênese, no capítulo 23, que a renovação é muito mais moral. Muito mais que os fenômenos que, aliás, estão presentes na natureza desde que a Terra existe. Mas nós, às vezes, nos perguntamos, será mesmo que a Terra está evoluindo? Será mesmo que nós estamos realmente crescendo? Tantas desumanidades ocorrendo, tantos desmandos, tantos desvios de recursos. Será mesmo que o nosso planeta está evoluindo? Às vezes nós nos perguntamos. E vamos então às obras subsidiárias, que nos trazem luz a este aspecto. No livro Roteiro, Emmanuel nos faz perceber esta evolução, trazendo uma reflexão muito importante. Há 2000 anos, antes de o Cristo vir ao orbe, nas proximidades de Roma, os servos tinham seus olhos vazados quando crianças, para que não fugissem. As famílias nobres, pessoas com recurso, sensíveis, que se vestiam com luxo, que tinham a arte na entrada das suas casas, não se sentiam constrangidas em tomar uma criança de 5 anos e furar os seus olhos, para que aquele escravo não fugisse quando crescesse. No Império, quando ocorria uma gravidez indesejada, nenhuma nobre patrícia se sentia constrangida em tomar o bebê, matá-lo e jogá-lo no rio Tibre. Quando ocorria o adultério, a lei judaica indicava o apedrejamento. Não há registro de nenhum homem apedrejado, só as mulheres, que eram levadas à praça pública. E as pessoas se sentiam confortáveis em apedrejá-la até a morte. Ninguém se sentia constrangido em convidar os amigos para a sua casa e contratar 2 gladiadores para que, durante o jantar, entrassem em uma luta
perto de onde estavam comendo, sabendo que a luta de gladiadores só acabava com a morte de um deles. Na obra há 2000 anos, quando Públio Pilatos chama Públio Lentulus e Lívia, nós lembramos dessa passagem, que a Lívia diz não querer presenciar o fato. Quando chega o Cristo e fala em tolerância, perdão, acolhimento, essa nova era começa. Precisamos descer o Cristo da cruz e colocarmos do nosso lado, como companheiro de caminhada, que vai um pouquinho à frente apontando os nossos passos, para termos a fé, a atitude de espíritas comprometidos e seguirmos a nossa caminhada com confiança plena, sabendo que o Evangelho avança no dizer de Emmanuel, palmo a palmo, conquistando um coração de cada vez. As maternidades e os cemitérios são as grandes testemunhas da nossa era de regeneração. Que tenhamos em nossa intimidade a fé necessária, sabendo que ninguém morre, que seguimos em frente, que o nosso trabalho não está completo, mas cabe a nós, no plano dos encarnados, darmos a dignidade da construção do Evangelho dentro de cada um de nós. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Que estejamos em